Capítulo 19. Carta. Quanto mais eu pensava nos argumentos de Ian, mais sentido fazia. O que me apavorava era a ideia de que aquele homem havia se dado tanto trabalho apenas para me desmoralizar e conseguir me afastar da fábrica. Porque, a sociedade já não via com bons olhos o que eu fazia. E ele era um senador importante. Como Ian e eu poderíamos vencê-lo? Fiquei tão mexida com a descoberta que mal notei o que aconteceu no restante da noite. Marina preferiria estar em qualquer lugar do mundo naquele instante, no ateliê de Madame Georgette, sendo torturada pela costureira para entrar em um espartilho, ou espetando os dedos com a agulha de bordar que ela nunca soube usar. Qualquer coisa seria preferível a estar no gramado da Zamina e ter que sorrir a todo instante quando tudo o que ela queria era bufar. Era quase um sacrilégio se sentir miserável num cenário como aquele, em uma noite tão bonita. Bem no alto, lanternas de ferro e bandeirolas se lançavam em cordas grossas presas a estacas. Havia mais luzes pendendo dos galhos. As árvores nos arbustos, no centro da longa mesa, delimitando a área reservada para a dança, flutuando nas águas do lago, um pouco mais distantes. Buquês e castiçais traziam magia ao solar do Zamina. Os convidados vestidos de acordo com a ocasião, exibindo joias e sapatos lustrosos, encharcados de perfume, provocando uma tremenda enxaqueca em Nina. Não é para menos. Enfiou 2 dedos entre a escultura que eram seus cachos, tentando aliviar um pouco a pressão. Deveria ter percebido antes que Nalu jamais a convidaria para ajudar na toalete, quando se deu conta de que não passava de uma armadilha para embonecá-la. Já era tarde demais. Era praticamente um milagre que se sustentasse na vertical com a quantidade de forquilhas que a irmã enterrara no seu crânio. Ao menos conseguira escapar do espartilho, se consolou, tentando se sentir melhor. Mas de que jeito, se Nalu perambulava por entre as mesas em um estado de agitação tão grande que até Marina começou a ficar nervosa. Seria possível que o senhor misterioso estivesse presente? Se a cabeça não latejasse tanto, Nina talvez desvendasse a identidade do rapaz. Soprando o ar com força, espiou por entre as flores e folhagens do arranjo gigantesco sobre uma coluna de mármore. Samuel ainda conversava com a senhorita Clarissa Ebert. Ora essa! O que o primo dizia que divertia tanto a filha do dono da pensão? Nina bebericou um bom gole de vinho. Aliás, um cavalheiro que estava noivo deveria dedicar tanta atenção e sorrisos a outra jovem que não fosse sua prometida? E o que Clarice estava pensando, corando e batendo as pestanas daquela maneira, daquela forma, para um homem compromissado? Não que Marina estivesse vigiando o primo ou procurando por ele. De certo, não. Assim como ele também não viera falar com ela durante ou após a bela cerimônia que unira Lola e Tommy para o resto da vida.
mas era difícil ignorar o melhor amigo, já que ele era o cavalheiro mais alto naquele jardim. Os olhos dela eram atraídos para os dele naturalmente. Os seus e os da jovem pequenina, ocultando um sorriso tímido atrás de uma taça de vinho, adicionou azeda. Como se pressentisse que era observado, Samuel ergueu o olhar subitamente e Nina ficou engolida pelas profundezas castanhas douradas. Depressa, ela deu as costas ao arranjo e procurou um ponto para fixar a vista. Damilolitome parecia seguro. Avisando os recém-casados, deslizando pela primeira valsa, como marido e mulher, os olhares travados e os sorrisos abobalhados. Argue! Não, nem um pouco seguro. Por que está com essa cara? Rebeca parou a seu lado e examinou o traje de seda laranja. Seu sapato está apertado? Apenas cansada, Beca. Foi um dia longo. Sua irmã não parece abatida. A adolescente apontou para o lado oposto do jardim. Sob a iluminação das lanternas suspensas no galho de uma árvore, Ana estava na companhia de Ricardo Chagas e movimentava a cabeça vez ou outra. A expressão educada, quase serena. Nina a conhecia bem demais para saber que aquela ruguinha sutil entre as sobrancelhas significava que algo a incomodava. Provavelmente o sujeito de cabelo ondulado que não calava a boca, supôs. Reparou como o Sr. Chagas está encantado por ela? Rebeca apanhou a taça da prima e tomou um golinho às pressas. Aposto que pedirá a mão dela antes do fim do mês. Observando mais atentamente o rapaz, ora essa, Rebeca tinha razão. Ricardo não enxergava nada além de Ana Lu. Pelo que vejo, a prima 7 anos mais nova mordeu o canto do lábio inferior. Você não gosta nem um pouquinho da ideia. Eu não gosto do pai dele. O senhor Ricardo tem sido muito educado e gentil, Nina. Além disso, já parou para pensar que Ana Lu talvez goste dele? Não, porque a irmã estava apaixonada antes de os Chagas aparecerem na vila. Ana é sensata, Nina comentou azeda. Sabe que dar ouvidos ao coração é uma grande estupidez. Quem foi que a convenceu disso? Rebeca brincou com a fita branca que pendia do penteado. O seu noivo ou meu irmão? Marina pressionou os lábios para não gritar. Rebeca, esse assunto outra vez não, eu já pedi. Ela começou a se afastar do arranjo e da prima. Naturalmente, Beca não se deu por vencida. Era uma Clark, afinal. Bem, eu não insistiria. A menina tropeçou nos próprios pés ao tentar acompanhá-la. Se você parasse de encarar meu irmão e a senhorita Clarissa com essa cara. Sam também está com humor péssimo a semana toda, sabia? O que aconteceu com vocês dois? Bem, que ela queria saber. Fingindo parar para admirar o bolo de 5 andares adornado por rosas brancas, Nina espiou por sobre o glacê ao ponto onde o primo e Clarissa ainda estavam. Sam sorria largamente para a moça delicada. Argue! Samuel não parece sentir minha falta, nem de longe.
A cabeleira em tons de mel bloqueou a visão do casal. Marina voltou a atenção para uma desconfiada Rebeca. Marina Alonso Clark. É impressão minha? Ou você está com ciúme da atenção que o meu irmão dedica à senhorita Clarissa Ebert? Que ideia, Rebeca! Não estou com ciúme de Samuel coisa nenhuma. Não estava, não é? Você esqueceu de que sou noiva de Diogo Fontes? Nem por um segundo. Mas minha prima querida, eu acho que você sim. Não diga bobagens, então prove, Nina. Saltitando, Beca segurou pelos cotovelos. Me diga em que direção está seu noivo. E não vale espiar. Ele está entre... Onde eu vira pela última vez mesmo? Pare com isso, Rebeca. Eu não tenho mais idade para brincadeiras. A menina assentiu consigo mesma, com uma expressão que Nina achou muito irritante. Viu? Você não sabe, como eu suspeitava, pois esteve a noite toda ocupada em vigiar o meu irmão. A ideia de enfiar o bolo na garganta da prima lhe ocorreu. Se estivesse com a boca ocupada, Rebeca não teria como atormentá-la. Mas Nina preferiu não causar um acidente e apenas bufou para demonstrar quanto aquela ideia era ridícula. Antes de começar a se afastar da parte mais movimentada do jardim. Ora essa, é óbvio que não esquecera do noivo. Acaso o anel pesado no anular não era um lembrete? O fato de saber a localização de Samuel e a do noivo ser uma incógnita tinha uma explicação plausível. Ela precisava evitar Sam. Logo era sensato mantê-lo sob vigilância. Não tinha nenhuma relação com a atenção exagerada que ele concedia à senhorita Clarissa. E, para provar isso, ela propôs conversar com a moça mais tarde e ser amável com ela, desde que Clarissa não ficasse suspirando por Samuel, naturalmente. Apenas porque Marina nunca tivera paciência para esses assuntos. Ah, ali estava seu noivo, espremido entre tia Elisa e Teodora. Ela constatou ao passar atrás de um dos bancos de madeira branca, próximo à entrada do Jardim Labirinto. Tentando não atrair a atenção deles, ela foi até a longa mesa e pescou uma xícara antes de mergulhar a concha na poncheira de cristal, provando um gole à medida que fechava as pálpebras. Se permitiu apenas apreciar as notas alegres que os músicos extraíam dos instrumentos, evitando pensar. Ela gostava particularmente do grave e do violoncelo. Teria se mantido assim por mais tempo se um arrepio não tivesse disparado por sua espinha e se assentado na nuca. Não precisou se virar para saber que Samuel se aproximava. Ela sentia na pele o ar se mover entre eles, esquentando e encurtando a distância. Ele parou bem ao seu lado. Eu pediria uma dança se não soubesse que recusaria. A voz grave e macia acariciou os ouvidos dela. Por que não está dançando? Pelo que notei, pedidos não são o problema. Desejando ser capaz de ocultar dele toda a sandice que acontecia dentro de si nos últimos tempos, Nina se ocupou em servir mais uma xícara de ponche, mas, inevitavelmente, teve que se virar para ele e um suave suspiro lhe escapou dos lábios. Com um traje preto finamente cortado,
os caracóis levemente bagunçados, do jeito que ela adorava, e o nó da gravata meio torto, como de costume. Ele roubou seu fôlego. Ora essa! Essa é uma das vantagens de estar noiva. Ela lhe entregou a bebida e bateu a xícara na dele, rapidamente se virando para a área onde os casais dançavam. Não estava fugindo, apenas sendo prudente. Mas, se tem interesse em dançar, por que não convida a senhorita Clarissa? Está bastante inclinada a aceitar qualquer proposta que você faça. Só viu metade do ponche em um único gole e sentiu. Mais do que viu, Samuel arquear das sobrancelhas largas. Soube que esteve ocupado a semana toda. Continuou. Pela visão periférica, ela acompanhou o primo abandonar a bebida na mesa. Minha chegada provocou certo alvoroço na vila. O consultório está lotado todos os dias, especificamente de jovens solteiras tentando agarrar o marido. Eu soube. Tornou a tomar um gole da bebida adocicada. Ana Lume contou. Contornando-a, Samuel parou diante dela, forçando-a a encará-lo. Só querem especular, deu meio sorriso. Imagino que não sentiu minha falta, já que deve ter se ocupado com os preparativos do seu casamento. Para quando é mesmo? Ainda não marcamos a data. Girando sobre as botas, ela tornou a ser servida a bebida doce. Pretendia virar tudo de uma vez, mas os dedos longos tão quentes de Samuel envolveram seu cotovelo. Nina, as íris castanho claras capturavam as chamas da lanterna e ardiam de uma maneira que ela nunca vira antes, mas que a deixou sem ar e muito consciente da mão ainda em seu cotovelo. Desconfiou de que ele se deu conta da proximidade ao mesmo tempo, mas, em vez de recuar, Sam pareceu incapaz de soltá-la e correu a pontinha do polegar pela pele sensível acima da barra das luvas altas. Marina sentiu cada articulação e trama de nervos despertar e então pinicar. O desejo voraz de grudar ele de alto a baixo saturou o ar e a atingiu com a delicadeza de um coice. Se ela ficasse na pontinha dos pés, apenas para sentir mais de perto o perfume delicioso que ele exalava, a providência divina resolveu dar uma mãozinha e impedi-la de fazer uma bobagem, ao colocar o Sr. Edgar Fontes em seu caminho. Samuel imediatamente a soltou, chegando um pouco para o lado, quase esbarrando com o braço na poncheira para dar espaço ao recém-chegado. Doutor Samuel! A expressão do Sr. Edgar era amistosa, mas havia um tom incômodo em sua voz. Suspeitei que estaria perseguindo minha futura nora. Pelo que soube, você sempre se sentiu muito protetor com relação às primas, mais jovens. É um belo traço de caráter, rapaz. Não foi um fardo pesado persegui-las. Samuel enfatizou com um abaixar de sobrancelhas. Ao menos no que diz respeito a Ana Laura. Dei uma piscadela para Nina, que não conseguiu engolir uma risadinha. Franzindo as pestanas grisalhas, Edgar tentou manter a expressão leve. Bem, deve estar um pouco aliviado agora, doutor, já que a jovem e impulsiva senhorita Marina não é mais sua responsabilidade.
Foi a vez dela de lutar contra uma careta e manter uma fachada educada. Eu nunca fui responsabilidade de ninguém, Sr. Fontes. De toda forma, minha querida, seu primo deve estar empolgado. Afinal, agora ele terá mais tempo para as próprias diversões. Notei que as damas ficaram entusiasmadas com sua presença, doutor. Vá desfrutar da juventude, meu rapaz. Eu preciso mesmo ter uma palavrinha com minha futura nora. Se Samuel percebeu a irritação que praticamente transformou as sobrancelhas dela em uma só, ao ouvir o comentário a respeito de damas entusiasmadas e desfrutar da juventude, não deu mostras. Estava ocupado demais analisando o semblante de Edgar. Levou alguns instantes para que o amigo se virasse para ela e fizesse uma reverência educada antes de se afastar. Nina aguardou que os ouvidos do primo estivessem fora do alcance para encarar o Sr. Edgar. Sr. Fontes, sabe que não sou dada a rodeios, por isso serei direta. Ninguém escolhe com quem vou me relacionar, exceto eu mesma. Minha querida, foi essa a impressão que teve? Ou não? Seu primo também, por isso ficou tão aborrecido? Que tragédia! Edgar piscou repetidamente. Me perdoe, eu só estava pensando no bem-estar do rapaz. Vi que ele demonstrou particular interesse na jovem Herbert. Só quis lhe fazer um favor. Devo me desculpar com Dr. Samuel. Como o futuro sogro demonstrava estar sendo sincero, Marina não pôde ficar muito chateada com ele. Embora a insistência de que houvesse algum envolvimento romântico entre Sam e Clarissa encobrisse sua visão com um véu rubro, talvez seja melhor deixar como está e evitar constrangimentos. Ela aconselhou por fim. Não quero que nenhum mal-estar estrague este momento especial de Dame Lolitome. Deve ter razão. Sua amiga exala contentamento e beleza. Seu primo é um rapaz de muita sorte. Não tanto quanto meu Diogo, certamente. Deu uma palmadinha no braço dela. O que o senhor queria discutir comigo? Nina tentou mudar de assunto. Bem lembrado. Ele estalou os dedos. Diogo me contou sobre seu entusiasmo com a compra desta casa. De fato, é uma construção à altura do meu filho. A notícia fez o ponche que ela acabara de engolir querer fazer o caminho de volta. Diogo pretende comprar essa propriedade? Espalmou o estômago. Mas por quê? Para que você e ele comecem a própria família aqui. O homem de cabelos platinados estreitou os olhos de leve. Você não sabia? Marina se limitou a negar com a cabeça. Eu não compreendo. Diogo me disse que discutiram o assunto esta tarde. Será que eu compreendi mal? Ah, não. Mas então era sobre isso que o noivo discorria enquanto ela ocupava a mente com Samuel? Horrorizada, Marina contemplou o jardim iluminado, a casa dos Amina. Diogo e o senhor Amina já se acertaram? Perguntou em uma voz miúda. Pouco antes da cerimônia. Querida, está se sentindo bem? Sua cor não está boa. Eu preciso visitar a sala das damas. Com licença, Sr. Fontes. A necessidade de escapulir dali era quase física, e ela deixou o pátio o mais depressa que pôde, parando apenas para apanhar a garrafa de champanhe que um dos empregados equilibrava sobre a bandeja. O garçom arqueou uma sobrancelha ao vê-la levar a garrafa à boca, mas abençoadamente não fez nenhum comentário sobre jovens solteiras se embebedarem em festas, de modo que ela prosseguiu pela trilha de cascalho,
erguendo as saias ao saltar os degraus de 2 em 2. Enfiou-se na primeira porta que encontrou aberta na lateral da casa, a biblioteca do Sr. Akin. Perfeito! Ninguém jamais pensaria em procurá-la em uma biblioteca. Encostando a porta dupla envidraçada, depois de entrar, tomou mais um gole da bebida. As bolhas explodiram em sua língua e pinicaram a garganta. Não era tão ruim no segundo gole, e melhorou muito no terceiro, especialmente porque ela sentiu as juntas se desprendendo do corpo em uma letargia quase profana, como o beijo de Sam. Saia da minha cabeça, resmungou, arrastando-se para o coração da sala. Teve que se desviar de 3 lunetas de tamanhos diferentes e parou para observar uma engenhoca curiosa. Bolas de tamanhos e cores diferentes, suspensas por hastes finas, presas a uma torre de engrenagens. Dobrou-se para ver melhor a estrutura e acidentalmente esbarrou o joelho na manivela. As bolas suspensas começaram a girar ao redor da central, uma amarela gigantesca. Ah, uma maquete do sistema solar ou algo semelhante. Francamente, como um dia poderia chamar de sua casa de um astrofísico? Caminhou até o conjunto de sofás claros no centro da biblioteca, dispostos em frente às portas duplas envidraçadas. Dali tinha uma boa vista do jardim em forma de labirinto que o Sr. Mina construíra para a esposa logo após comprarem a propriedade de veraneio. Uma cópia perfeita do jardim onde haviam se encontrado pela primeira vez em Paris. Um refúgio perfeito para 2 apaixonados. Ela tornou a verter outro gole da bebida gasosa, observando ao longe as águas saltitantes do chafariz, no centro do labirinto, iluminado por fracas lanternas. Seria em um lugar como aquele que Samuel e Clarissa planejavam se esconder? Por isso conversavam tanto? Pobre Sally, estava sendo tão enganada quanto a própria Marina. Como o Diogo podia ter comprado aquela propriedade sem falar com ela? Isto é, sem falar com ela e ter a absoluta certeza de que ela ouvia o que estava sendo dito. Sim, o lugar era magnífico. Dezenas de acres de terra produtiva e uma bela mansão, mas, em sua opinião, a casa era grande demais, o estábulo minúsculo, e o lago lhe dava arrepios na espinha, para não mencionar a distância da vila. Uma manhã inteira de viagem. Não era exatamente conveniente como ela poderia continuar adestrando os cavalos do estábulo da família, se morasse ali. Viveria na estrada, indo e vindo. E tem certeza que seu futuro sogro aprovaria? A voz grave ecoou nas sombras das estantes. Por pouco, Marina não deixou a garrafa cair na pressa de se virar para as prateleiras enfileiradas e distinguir a silhueta alta emergindo da penumbra. Não era preciso claridade para que ela reconhecesse o jeito de andar, a maneira como o ar se movia ao redor dele, lhe dando passagem reverenciando-o. Ainda assim, ela implorou ao universo que a figura imponente fosse obra de sua imaginação, que o álcool tivesse alterado seu discernimento ou mesmo a feito perder as rédeas da imaginação após ser informada da compra daquela casa. Qualquer alternativa seria melhor que a resposta produzida em seu coração ao som da voz grave tão familiar.
No entanto, todas as suas esperanças estouraram como bolhas quando Samuel abandonou as sombras e cruzou o feixe de luz fornecido pelas portas envidraçadas. Com o coração batendo na base da garganta, Marina encarou o melhor amigo, a 4 metros de distância, absorvendo o brilho quase furioso nas íris de topázio, e um pensamento muito assustador fervilhou em seus miolos. Não sabia que a biblioteca estava ocupada. Ela se levantou da poltrona imediatamente. Não pretendia interromper nada. Vou deixá-los à vontade. As saias abraçaram as pernas na pressa de se adiantar até a porta, que dava para o jardim. Ela não sabia o que seria capaz caso estava noivo, era bom alguém se lembrar disso. Estivesse aos beijos com a filha do dono da pensão. Antes que os dedos tocassem a maçaneta dourada, o corpo maciço de Samuel colidiu contra a estrutura de madeira, os vidros tilintando na estrutura. Que diabos você poderia interromper se estou sozinho? Cruzou os braços. O champanhe, ou talvez o corpo quente de Samuel, a deixou ao mesmo tempo entorpecida e energizada. Sendo assim, não acha que devia voltar para o baile? A senhorita Clarissa deve estar sentindo sua falta. A deliciosa mistura do perfume de Sam invadiu as narinas de Marina. E algo extremamente inapropriado aconteceu dentro do corpete do vestido. Como não usava espartilho, imitou a postura dele, segurando a garrafa pelo gargalo, e rezou para o melhor amigo não notar os mamilos em rixe apontando para ele, como flechas em frente de um alvo. Nina, por que tanta insistência nesse assunto? Abaixando as sobrancelhas, ele a analisou por alguns segundos. Se eu não a conhecesse bem o bastante, diria que está com ciúme da Clarissa Ebert. Foi sua resposta brilhante. Apenas penso que não é adequado a alguém comprometido flertar tão descaradamente com uma dama que não é sua noiva. Ou poderíamos discutir isso sobre uma jovem, também de compromisso marcado, estar a sós com um homem que não é a razão do seu afeto em uma biblioteca escura, aplicando-lhe um sermão. Não estou aplicando sermão nem flertando. Se estou presa nesta sala é porque você está bloqueando a saída. Logo, não há razão alguma para recriminações. Para mim, pelo menos, honestamente, Samuel, não acreditei em tia Cassandra quando escreveu contando sobre suas conquistas amorosas, uma acompanhante a cada noite. O quadro que ela pintava não se encaixa com o garoto que eu conhecia. Apartando-se da porta, ele andou a esmo pela biblioteca e parou diante da engenhoca planetária. Talvez você o tenha inventado, Sam gracejou. E ele nunca tenha existido, fora da sua imaginação. Parece ser o caso. Praticamente chutando o piso de madeira, ela foi atrás dele. Sabe o que eu mais detesto nesse tempo que você esteve em Londres? Antes de eu sabia o que se passava na sua cabeça, sem que você precisasse me dizer uma palavra. Agora você me diz muitas delas, mas eu sei que não é o que realmente se passa dentro de você. Eu não consigo mais lê-lo. Isso é bom, não é? Os olhos de âmbar escuro relampejaram, mas não da maneira maravilhosa que Nina amava. Era uma espécie de ira contida, a muito custo. Eu estou furioso? Ele estava furioso? Ele? Ah!
Sensatez nunca foi uma das virtudes de Marina. Por isso, ela não pensou 2 vezes antes de contornar a engenhoca e ficar em nariz a nariz. Antes de partir para a Europa, você prometeu que nada ia mudar. E era mentira. Tudo mudou no segundo em que você pôs os pés para fora da vila. Está errada. Ele se curvou para ela. E Marina teve que arquear as costas para continuar a encará-lo. Tudo mudou antes de eu deixar a vila. E nem com um oceano inteiro entre nós, você parou de me atormentar. Normalmente, ao comentário receberia uma resposta igualmente atrevida, mas ela só conseguiu enrubescer e ficar ainda mais irritada. Ah, agora eu atormento você? Marina, Sam pressionou 2 dedos na ponte do nariz. Você foi e continua sendo o maior dos meus tormentos. Se já não estivesse sob efeito do champanhe, ela teria dado um belo soco nele e feito o melhor amigo experimentar a mesma agonia que aquelas palavras produziam em seu coração. No entanto, a fúria parou de soprar conforme seus pensamentos se dissipavam em muitas direções. Para as cartas de Sam, tão breves e que quase não diziam nada. O jeito como ele ficara depois daquele beijo, a pressa em deixar a vila. Talvez um dia eu possa te explicar, ele disse após lhe contar sobre a admissão em Cambridge. Esse foi o verdadeiro motivo pela qual ele decidiu se mudar para outro continente, não foi? Forçá-la a deixá-lo em paz de uma vez por todas. Em vez disso, Marina lhe escreveu tantas cartas que mais de uma vez foi convidada pelo Sr. Bregaro a ficar para o almoço. A vergonha, a dor e a mágoa se juntaram em um nó apertado na garganta, esmagando seu coração, até ela não ser capaz de contê-lo e expeli-lo em um engasgo despedaçado. Ela devia ter notado antes, mas o amor pelo primo a cegara, e ela inventara justificativas para encobrir a verdade que teimava em não aceitar. Samuel queria se afastar dela, e ela, muito tola, não permitia, porque a mera ideia de perdê-lo era excruciante. Esfregando o rosto com raiva, Samuel suspirou. Não foi o que eu quis dizer. Ele ainda estava irritado, mas nitidamente tentava se controlar. Nina, me desculpe. Não acredito nisso. Pela primeira vez em muito tempo, suas palavras combinam com as suas ações. Eu é que devo me desculpar por ter demorado tanto tempo para entender que já não faço parte da sua vida. Não é nada disso. Não fuja de mim agora, inferno. Dando um passo para o lado, ele a bloqueou quando ela tentou escapar. Não fui eu quem fugiu, Sam. A raiva sacudiu ao olhar bem dentro dos olhos dele. Foi você, o outro lado da porcaria do mundo. E você nunca vai me perdoar por isso. Ele chegou mais perto. Marina deu um passo para trás. É mais outro, quando ele continuou avançando até acabar preso entre o encosto da poltrona e o maciço Samuel. Você nunca entendeu, não é? Ele inclinou a cabeça de leve, o olhar a perfurando, como se fosse uma castanha, e ele tentasse quebrar a casca e espiar o que havia dentro. É difícil compreender quando alguém some sem explicação. Você sabe que nunca foi capaz de me segurar por muito tempo. Alertou sem fôlego. Eu sempre escapo, então nem tente.
mas antes não havia tantos músculos, então ela não tinha mais certeza de obter algum sucesso. Não estou segurando você, Nina. É livre para ir embora. Ele estacou a um palmo dela. Marina não se moveu, porém Sam sorriu. A questão é que eu acho que você não quer ir a lugar algum. Assim como eu não quero. Você não faz ideia do que eu quero. Mas, ora essa, sua voz oscilou. Seu melhor amigo teve a desfaçatez de sorrir. Está errada ao afirmar que não faz mais parte da minha vida. Você foi e ainda é a coisa mais importante do meu mundo. Com os olhos nunca deixando os dela, ele reduziu o espaço que havia entre eles a centímetros. Marina precisou se escorar no espaldar da poltrona, às suas costas, para não perder o equilíbrio, pois a boca dele estava tão perto, a dela já formigava. Pensando na maneira distante como ele se comportava desde que retornara, nos sorrisos que dedicara a Clarissa Ebert ainda há pouco, Nina sacudiu a cabeça. Isso também não é verdade. Sam, tia Margaret me enviou a cópia de um periódico científico com uma de suas teses, em que afirma que o éter etílico é mais seguro e eficaz como anestésico que o clorofórmio. Pedi a ela que me enviasse recortes de jornal com a repercussão e fiquei exultante com seu sucesso. Não que eu tenha ficado surpresa. Você sempre foi genial. O que me surpreendeu foi saber do seu triunfo por outra pessoa. De você, tudo o que obtive foram silêncio e evasivas. O mesmo aconteceu em relação à senhorita Sally. Você nem sequer me contou o nome dela. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz depois de aceitar Diogo? Apontou para o próprio peito. Escrevi para você. Ele correu uma das mãos pelos cachos curtos, rindo sem humor. Como se essa fosse a notícia pela qual eu ansiava. Eu esperei, pensei que fosse. Ela empinou o nariz. Acreditei que o que acontecia comigo era tão importante para você quanto as suas vitórias são para mim. Por isso, não diga que eu sou a coisa mais importante do seu mundo, se há muito tempo eu não me incluo nele. A tensão entre eles vibrava com a eletricidade gerada pelo atrito. Marina não sabia o que esperava. Que ele garantisse que ela estava enganada? Que afirmasse que nada mudara, nem nunca mudaria? Que ele nunca abandonaria, não importava quanto amasse a tal inglesa, porque a amava mais e... Espere, o quê? No momento mais impróprio possível, seu cérebro decidiu abdicar do controle e repassá-lo ao coração. Dentro dela tudo se misturava, afogando-a em sentimentos confusos. O retumbar, o alívio, o assombro, a dor, o desejo e a palavra que ela não se atrevia a pensar se embolando como um novelo. Nina queria que ele... A garrafa escorregou por entre os dedos frouxos da jovem e caiu em algum lugar. O chão, provavelmente, já que ela sentiu a barra da saia se encharcar. Não poderia se importar menos, não quando Samuel se curvava para alinhar os olhares. Começo a pensar que votar foi um erro. Ainda pode ser corrigido. Volte para sua estúpida Londres e para sua noiva extravagante. Talvez eu faça isso.
Ele sibilou e permaneceu onde estava. Tampouco ela recuou. Me chame se precisar de ajuda para fazer as malas. Prometo não fazer uma cena dessa vez. Ao empinar o nariz, tudo o que ela pretendia era provocá-lo. Não contava que as chamas ardendo dentro de Samuel tivessem se modificado. Ardiam, impetuosas e violentas, alimentadas pelo rosnado selvagem milenar que vibrou no fundo da garganta dele. Então havia fogo dentro dela também, queimando, inclemente, tudo o que encontrava pelo caminho, até explodir no centro do peito, formigando nos lábios. E não hesitou em corresponder ao chamado. Equilibrando-se na pontinha dos pés, Marina agarrou as lapelas do paletó de Samuel e o puxou para sua boca. Bom, meus amores, por aqui fica mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, pois assim, quando eu subir mais vídeos, o YouTube vai entender que vocês gostam do meu conteúdo e vai enviar mensagens para vocês. Um beijo e muito obrigada. E não esqueçam de deixar comentários de livros que vocês querem que eu faça a leitura, tá bom? Muito obrigada e um beijo. Tchau, tchau.